Boa tarde a todos. Essa é mais uma conversa online do Sindicato Rio. Hoje nossa conversa online será com o doutor em filosofia e professor da UFRJ, senhor Renato Nunes Bittencourt, que vai abordar o tema Síndrome de Burnout, o esgotamento profissional em evidência. Seja muito bem-vindo, senhor Renato, e a palavra é toda sua. Boa tarde a todas e todos. Saudações à minha querida Evelyn, né, que foi minha aluna de comunicação na extinta Faculdade CA e hoje é minha amiga, né? A gente tem que pensar o seguinte: a relação professoral acabou, agora é uma relação profissional e uma relação também, claro, de amizade, né? Porque eu acho que a amizade e todos os afetos positivos eles são fundamentais para a gente fortalecer todos os nossos laços humanos num mundo que está em transformação, né, e que de fato demanda que a gente tenha empatia, engajamento e, sobretudo, a ideia de um espírito de colaboração, né? Então, quando a Evelyn me convidou, né, aceitei prontamente, com muita felicidade. Saúdo a todos vocês presentes aqui pela oportunidade e também assim eu posso divulgar um pouco do meu trabalho atual, que é multidisciplinar, e também mesmo o projeto que desenvolvo. Que atualmente, inclusive, eu estou de licença na FRJ para me dedicar a esse projeto de conteúdos digitais, né? Então, eu trabalho com duas plataformas, uma mais voltada para a filosofia prática e a outra multidisciplinar, que é o projeto Agon, que até depois vou ter a oportunidade de falar para vocês. E assim como hoje fazemos palestras virtuais, como essa aqui, eu também faço esse trabalho com, né, com o meu público, com os nossos seguidores. Eu acho muito interessante esse tipo né, de encaminhamento. Então, a minha proposta, como eu levantei para a nossa querida Evelyn, é analisar o que nós chamamos, né, como síndrome de burnout no ponto de vista gerencial, ou seja, né, que é do ponto de vista da administração, das ciências contábeis, da economia, da própria engenharia, mas com uma pegada ética, existencial, psicológica. Porque é um problema que é multidisciplinar e multidimensional, tá? Então, eu mesmo eu passei por uma situação complicada dessa durante a pandemia, né? E até eu digo para vocês um pouco. Qual foi a primeira vez que eu vi e soube sobre esse conceito de burnout? Estava andando de ônibus pela zona norte do Rio, acho que 2015, um cartaz, um outdoor. Você sabe o que é síndrome de burnout? Eu não sabia nada, não tinha nem noção do que era isso. A gente falava muito, né? Estresse profissional, esgotamento profissional, sim, mas como categoria trabalhista ou até psicológica, psiquiátrica, até então nada. E eu mesmo, na época, dei uma procurada, analisei, mas tudo bem, né? E todos nós, sejamos estatutários ou profissionais liberais, CLT, depende da situação e, claro, do próprio engajamento profissional, nós temos uma relação muito dedicada ao trabalho, que exige a demanda energética. Às vezes, você tem que trazer um pouco de trabalho para casa. É natural isso. Na vida pré-pandemia, isso acontecia comigo. Eu era coordenador de curso, do curso de administração da FRJ, professor também, pesquisador. Então, havia uma demanda de trabalho muito alta. E aí, inclusive, também quebra aquela narrativa, muitas vezes preconceituosa, em relação ao servidor público. Ah, que não trabalha muito, né? Existe preconceito. Isso aí, gente, eu falo com propriedade, né, ex-cátedra, que isso aí é um preconceito, assim, espúrio. Você vai encontrar todo tipo de profissional do serviço público. Os mais engajados aos mais, digamos assim, burocratizados, né, que estão lá sem muito engajamento, tá? Como no próprio serviço privado também, você vai encontrar pessoas de baixa performance. Bem, a vida pré-pandemia, que nós chamamos do antigo normal, o velho normal, né? É lógico que era muito complicada também, muita competitividade, há o estresse social, né? A segurança pública no Rio, isso afeta a nossa forma de vida, o chamado custo Brasil também, né? Custo Rio de Janeiro, acima de tudo, aqui do Rio. Mas a vida pré-pandemia, ela manifestava uma espécie de dialética entre o público e o privado. Então, por exemplo, você trabalha, mas volta para casa, né? Às vezes até o percurso para casa pode ser relaxante.
Por exemplo, eu tenho amigos que trabalham na UF de Niterói, né, e voltam para casa de barca. Adoram, a viagem é deliciosa. Ah, ando de carro. Eu, sinceramente, eu não gosto de dirigir, não faço questão. Mas tem gente que adora, ouvindo música, né? Tá lá focada no trânsito, mas é relaxante muita gente. Eu, particularmente, eu confesso, eu adoro andar de ônibus. Assim, sentado, tá, gente? E sobretudo na janela. Relaxo, fico lá meditando na vida, pensando. Então, isso aí era uma forma de, naquele mecanismo de estresse profissional, viver um momento de descontração, ainda que fosse uma hora de viagem, meia hora, sei lá. Com a pandemia, e aqui, independente de qualquer espectro ideológico, a pandemia quebrou um pouco isso. Nós ficamos mais tempo em casa, a demanda de trabalho foi transmitida para o nosso espaço doméstico. Eu gosto de trabalhar em casa, por exemplo. Trabalho muito em casa hoje. Só que na época, 2020, especial, né? Eram demandas que até então eram muito diferentes. Muita reunião, muito e-mail, o trabalho que se mistura com as atividades da casa, tá? Até nos fatores que se coloca, né? O burnout, muitas vezes, ele pode se manifestar com essa mistura inadequada entre o trabalho de casa e o trabalho em casa, o trabalho doméstico e a atividade profissional em casa. E, sobretudo, levando em conta também, naquele contexto, toda a ansiedade gerada pelo risco da contaminação, as mudanças de hábitos, né? Todo o medo, a falta de vacina. Ou seja, mais uma vez, independente de qualquer questão ideológica, política, né? Nós vivemos um momento muito difícil. Gente, a última pandemia que a nossa humanidade passou, a gente pode colocar assim, foi a gripe espanhola. O ebola nem foi pandemia, né? Foi local, né? Gripe espanhola, tempos nossos bisavós, digamos assim. E foi muito complicada também na época, né? O mundo todo. O Brasil mesmo teve várias perdas cérebres, né, na época. Então, imaginem, agora no mundo tecnocrático, extremamente cientificizado, um mundo racionalista, passar por isso. Eu estava acostumado com um modo de vida, de repente tudo muda de maneira bastante radical. Bom, então houve um grande índice de pessoas sofrendo burnout durante a pandemia, né? E continua acontecendo isso. Parece que agora já é um pouco de pauta esse tema, mas é fundamental a gente sempre renovar o debate, tá? Então vamos lá. Do ponto de vista psicológico, existencial e também até mesmo ético, o burnout se caracteriza pela incompreensão de que você se dedica demais ao trabalho, se exaure, manifesta um engajamento profissional contínuo e não percebe. Por quê? Porque você, por um lado, almeja ser reconhecido pelo público, porque você se considera alguém fisicamente, mentalmente superior aos demais. E existe um traço narcísico que leva a pessoa que sofre de burnout, ainda que não perceba, a querer sempre mais. O nome disso a gente chama, na filosofia, na ética aplicada, de positividade. Ou seja, você afirma as condições laborais de maneira incondicional e não percebe que você, de alguma forma, está se destruindo fisicamente, psicologicamente. Ou seja, o trabalho é muito bom, mas o excesso de trabalho faz mal, né? E existe todo um discurso nessa ideologia, na lógica gerencial, por exemplo, o chamado empreendedor de si, né? O vestir a camisa. Sim, é importante. Só que é fundamental também o quê? Que nós tenhamos a justa medida, tá? É claro que, infelizmente, muitos de nós somos submetidos a um regime de trabalho que exige que a gente traga para casa um pouco da nossa rotina profissional. Mas, se for possível, a gente viver uma vida desconectada, chegou em casa, esquece o trabalho. É importante. E mesmo a nossa dinâmica acelerada de vida, hoje, também conduz a esse chamado excesso de desempenho.
excesso de positividade. Hoje, a nível sociológico, gente, nós vivemos a chamada sociedade de desempenho. Antigamente era chamada sociedade disciplinar, ou seja, regras rígidas, um controle externo. Hoje o controle é interno. Eu mesmo me coloco como o senhor da ação, eu estabeleço as metas, quando na verdade é o próprio sistema profissional que me impõe essas metas. Mas eu acredito que essas metas são minhas. Então eu quero fazer mais e melhor para render mais, para rentabilizar mais, né? Legal, é legítimo. Agora, isso pode ter um preço muito complicado se você não souber lidar com a sua qualidade de vida, né? Uma boa alimentação, noite de sono, evitar todo tipo de exagero de estímulos. Por exemplo, coisa aqui bem trivial, café. Delícia, né, gente? Pelo amor de Deus, eu gosto de café. Agora, para performar melhor, às vezes você bebe mais café. Tudo bem, né? Não é nada tão terrível. Duas dosinhas por dia, três. Sei lá, eu gosto de tomar café de noite. Tem gente que toma de noite. Eu tomava de noite, inclusive, às vezes. Tranquilo, acho que cada um tem seu cada um. Mas tem outros estímulos também que são muito complicados. Quer ver um caso? Os aplicativos. Todos nós usamos, né? Mas, gente, vamos pensar aqui. Isso envolve a ideia do tempo, tá? É, Na década de 80, como é que era a nossa comunicação? Telefone, quem tinha telefone em casa? Evelyn, década de 80, eu morava na Taquara, zona oeste do Rio, tá? E ali, aquela região, era mais para a parte interior da Taquara. Muita área verde, muitos sítios, quase ninguém tinha telefone em casa. Era todo telefone público. Então, a comunicação é diferente, né? Alguns bairros, Zona Norte, Tijuca, o próprio centro do Rio, Zona Sul, não. A linha telefônica passava todo mundo, né? E outra comunicação muito recorrente, a carta, né? Você mandava carta para alguém, você tinha que acreditar, confiava no sistema do correio, você também precisava desenvolver a paciência do tempo, né? Manda carta, demora, né? Havia toda essa. Depois, década de 90, veio o celular, já acelera um pouco. Depois veio o e-mail. O e-mail, dentro de uma deontologia gerencial, ele pressupõe o quê? Que você responda até em 24 horas, né? Mas o ideal. Não passe muito disso. Mas tudo bem, você ainda tem uma demanda. E fora depois da rede social, né? O Facebook, o Orkut, Facebook. Mas e o WhatsApp? Ele é muito bom, é importante. A gente manda áudio, faz chamada, conversa. Só que nessa lógica gerencial, muitas vezes o WhatsApp ele se torna um mecanismo de controle e dominação ideológica. Pessoal, eu posso estar exagerando um pouco aqui, mas vejam bem, o WhatsApp ele demanda que se responda o quanto antes. Pega mal se você não responde imediato, né? Então depois você tem que responder todo mundo. Tem gente que ignora, né? Tudo bem. Mas quando você está engajado, quer performar, quando você tem uma vida extremamente acelerada, sem se desconectar dessa rede comunicacional, você fica o tempo todo preocupado em responder, dar conta, né? Imagina só, você está em casa trabalhando, o tempo todo recebendo mensagens do seu patrão. Complicado, né? Você não desconecta. Tá vendo filme, tem que ficar esperando mensagem. Está se alimentando, tem que responder mensagem. Imagina aí outras coisas mais da vida, né? Quase brincando. Imagina só, você está namorando e tem que responder mensagem. Absurdo. Complicado, né? Assim, aqui é uma coisa exagerada, mas a pessoa fica às vezes tão ensigueirada, preocupada em performar, em dar conta das suas atividades, que ela perde a noção do limite. Então, mais uma vez, é fundamental no nosso ambiente organizacional e também no espaço doméstico o limite. Tem que haver um limite entre o público e o privado. Tá? Isso aí, inclusive, já é uma saída, é uma forma de desenvolver um mecanismo de controle sobre o excesso de demandas que sobrecarregam a nossa existência. Quem aqui nunca sonhou que está trabalhando? Eu já sonhei em momentos bem assim, né, incisivos, estava trabalhando, respondendo e-mail, mexendo no sistema operacional. Assim, podia sonhar com estrelas, com praia, futebol, né, cerveja e outras coisas mais lindas da vida também. Estava lá sonhando com o trabalho.
Isso é complicado, é um sinal de que você é muito mais um workaholic, você é alguém que vive para o trabalho. Que o workaholic, ele sobretudo se manifestava nesse mundo pré-pandêmico. O mundo pandêmico e até pós-pandêmico, ele já criou essa nova categoria, né? Então, mas tudo isso faz parte da sociedade de desempenho, tá? A sociedade de desempenho, então, se caracteriza por manipular o conceituário do nosso mundo, nosso ambiente organizacional. Então, por exemplo, eu sou servidor público, sou funcionário público, eu não sou colaborador. Colaborador é uma relação de amizade, bilateral, e não é pautada por normas ou por autoimposições. Mas o que a empresa fala hoje? Colaborador, não é? O colaborador é um assalariado, tem muito mais de deveres que direitos. Então, veja, esse discurso, ele engana, ele camufla as relações profissionais. São relações de poder, não tem como negar, tá? São relações de poder. Empreendedor de si, a gente fala muito isso também hoje, né? Por exemplo, sobre quem trabalha com Uber, com entrega de produtos, né? Que a pessoa estabelece a própria meta. Pode ser, mas quem estabelece os valores? Não é a própria pessoa. É um sistema, né? Que para você poder ser competitivo, tem que trabalhar mais, mais e mais. 14 horas por dia, por exemplo. Isso é quase o ritmo de trabalho da época da Revolução Industrial. Uma outra palavra também, uma expressão muito complicada. Como é que é? Eu trabalho enquanto você dorme, não é? Muita gente fala isso. Eu trabalho enquanto você dorme. Ora, eu até brinco sobre essa questão, falando o seguinte: na verdade, quem fala isso é o que mais dorme. Ele não trabalha e você, né, não dorme. Ele dorme muito. Quem fala esse discurso são as pessoas que detêm o poder gerencial. Então, mais do que nunca, claro, tem que ter equilíbrio. O corpo precisa de repouso, o corpo e a mente. Então, um dos fatores que levam ao burnout é justamente você não dar a devida atenção a si mesmo. Você se preocupa demais com o externo, com a positividade. Trabalho, performance, engajamento, imagem pública, que você quer ser reconhecido como alguém engajado, mas você mesmo não dá conta da sua dinâmica existencial. Isso começa a prejudicar a sua vida sem você perceber, tá? Evelyn, público, pessoas, alguma dúvida, que qualquer coisa eu posso ir pontuando, tá? Eu acho que é importante para tornar mais e mais didático. Tudo bem? Por Vem mim está aqui. perfeito. Está tudo bem explicado. Então, beleza, vamos lá. É, a depressão, né? Até uma questão que se coloca muito, depressão, burnout. Às vezes há uma simbiose, tá? Grosso modo, quem tem burnout passa meio por um certo estado depressivo. E depressão ela é silenciosa, né? Ela não se manifesta claramente, tá? Então, o burnout, ele é até mais complicado às vezes ser diagnosticado, por quê? Porque na depressão, a pessoa, tudo bem, por mais que seja algo silencioso, e na pandemia foi muito claro isso, mas ela dá sinais, né? Assim, já, por exemplo, não se alimenta direito, dorme mal, fica muito ansiosa. O burnout também envolve isso. Só que a pessoa, ela sobrecarrega, ela tem um traço heróico. Ela quer demonstrar uma capacidade de enfrentar os desafios profissionais diários como se ela fosse onipotente, tá? É uma sobrecarga. Ela vai se queimando internamente. Até a palavra burnout é um pouco disso, né? É que você queimar as asas, né? Você está se queimando, se corroendo, se corrompendo essencialmente e não percebe claramente. Isso é muito perigoso. Então, quando essa sobrecarga se torna muito violenta, você se torna mais cínico. O que é o cinismo? É você começar a criticar os colegas abertamente, a sua postura se torna mais rancorosa, mas ao mesmo tempo você não quer partilhar com ninguém a sua demanda. Por quê? Porque você acha que você é todo-poderoso, tá? É um sintoma também. Na depressão, a depressão pode ocorrer um certo silenciamento, né? A pessoa fica mais calada, mais quieta. No burnout, não. No burnout, a pessoa, ela aparentemente demonstra alta capacidade performática. Mas aí, o castelo rui de uma hora para outra.
Então, podem acontecer posturas inadequadas, né? A pessoa tem um comportamento extremamente específico e começa a mudar de comportamento, posturas disruptivas. Isso pode prejudicar a sua qualidade profissional, o seu trabalho e também a sua aderência, né, aos colegas. Porque, por exemplo, ela pode ter um rompante de cólera em público, pode ficar com síndrome do pânico. Então, o próprio trabalho, olha que coisa terrível, o próprio trabalho, que era para ela extremamente gratificante, ela passa a ter aversão ao trabalho, né? Só que aí, às vezes, ela tem dificuldade de perceber isso. Tanto que hoje o burnout também é considerado uma doença ocupacional, né? É um problema ocupacional. Não só psicofísico, mas também ocupacional. E o profissional que está diagnosticado com burnout tem direito a pedir licença, né? E muitas vezes nem volta ao trabalho, porque não consegue mais ter capacidade de lidar com aquele tipo de situação, aquele ambiente, que a gente chama hoje de tóxico, né? Um ambiente tóxico. Então, veja, olha que coisa terrível, né? O depressivo, ele traz em todo aspecto da vida as suas limitações, né? E é uma doença gravíssima, tem que ser tratada, né? Acompanhamento psiquiátrico e terapêutico. O burnout também. O burnout, ele exige uma exegese, um trabalho multidisciplinar. Ou seja, psicológico, terapêutico, psiquiátrico, né? Também medicalização, quando é a coisa mais grave, e mudança de hábito. Aos poucos, a gente precisa valorizar coisas que você não fazia com tanta frequência. Ah, você gosta de ouvir música? Ouça mais música. Gosta de ver filme? Veja mais filmes. Mas pelo prazer, não como meta. Então não adianta também. Imagina só, eu vou substituir uma coisa pela outra. Ah, então eu trabalho muito, agora eu vou ler muito. Não, leia bem. Veja bons filmes. Coisas agradáveis. Coisas que potencializam a sua vontade de viver, né? Então é preciso que, na vivência do burnout, como eu falei, torna você extremamente disruptivo, ou seja, uma postura, às vezes, de enfrentamento institucional. Cínico. Você tinha uma postura engajada e, de repente, começa a se tornar indolente, ou até mesmo cáustico em relação aos colegas e ao próprio trabalho, né? Você pode acabar se colocando em situações até de risco profissional, né? Então, outro ponto também que é muito complicado. Justamente, você afirma o trabalho e passa a querer negá-lo. Então, por exemplo, você passa a adiar as tarefas, né? E aí uma questão interessante para colocar também. A gente fala muito, né? Primeiro o dever, depois o prazer. No burnout, na verdade, não tem o prazer. Você só afasta o dever, né? A pessoa com burnout, ela não vivencia o prazer, então, para tonificar a vida. Não, ela só adia o dever a ser cumprido. Porque está com medo de enfrentar os desafios, porque ela já está vivendo um momento de desconexão. E outra palavra que é importante, a despersonalização, tá? Que do ponto de vista existencial é você não se reconhecer mais naquilo que você faz. Seria uma espécie de alienação profissional. O que eu faço não me dá mais gratidão, alegria de viver, alegria, potência de agir. Não, o que eu faço é algo que eu vejo como burocrático, espúrio, vazio, sem sentido, tá? É um trabalho sem sentido. E outro ponto aqui, então, nessa despersonalização, é praticamente meu ego em conflito comigo mesmo, né? Então eu vivo já em momentos de angústia, ansiedade, aí sim, depressão, que pode vir, é uma bomba de dissolução da sua vitalidade pessoal. É algo triste, né? Porque você que vive sempre alegre, engajado, perde a sua capacidade de se organizar, de lidar com suas energias. Então, é fundamental a terapia, né? Para que você possa estabelecer novas metas para a sua existência. Então, veja lá, por que que você entrou nesse nível? Ah, porque não só porque não dormiu direito, não deu atenção adequada à família, porque você trabalha demais, não é só isso. Mas porque você não soube equilibrar o seu elemento performático, tá? Ou seja, você precisa ter um tempo para si. Meditação, yoga, os amigos, né? Seja
uma pessoa querida perto de você. Você precisa valorizar esse momento da vida. Você precisa se valorizar como ser multidimensional. No burnout, você entra numa seara unidimensional. Tudo é feito não só para o trabalho, mas para performance. Tem diferença, gente. Por exemplo, isso aqui para mim é um trabalho bacana. É performático também, que sentido? Porque eu tenho que me tornar claro para vocês, tentar ser o mais didático. A performance é positiva. Agora, eu tenho que ter um momento o tempo do silêncio, o tempo da contemplação, o tempo da desaceleração. Veja, tudo é corrido. Imagina só, você tem que tomar um café rápido, não pode se alimentar direito, tem que ser tudo rápido para poder performar. Ah, eu não vou me alimentar, que senão eu vou ficar com sono. Se eu comer de noite, eu vou ficar com sono, não vou poder trabalhar. Peraí, complicado, né? Olha como é que isso afeta você. Performar, né? Então, eu até posso ousar falar o seguinte: por que não, às vezes, o primeiro prazer? Por exemplo, eu tenho uma meta a cumprir, eu tenho um mês para cumprir a meta. Por que que eu sou obrigado a necessariamente resolver essa meta logo de cara e não, talvez, ter um dia para me tonificar? Por exemplo, eu quero ir na praia. Tem um dia para mim, na praia. Eu posso muito bem, de repente até ajuda, gente. A gente tem que pensar diferente às vezes. Se você tem uma meta a longo prazo e você sabe como cumpri-la, não precisa necessariamente você responder essa demanda de imediato. Talvez a gente possa primeiro resolver, satisfazer o princípio de prazer, nossa demanda de prazer, e depois nós resolvemos o problema. De repente até ajuda. Ajuda você, tá, sabe? Você se repagina um pouquinho, né? Pega aquela energia da praia. Por exemplo, Novas pegando aqui. ideias. Clarear as ideias, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser futebol, pode ser samba, carnaval, pode ser um boteco, gente, não importa, tá? Qualquer situação que te dê prazer, de repente vai tornar a própria praxis de trabalho melhor, tá? Vamos pensar nisso. Isso aí é uma questão terapêutica, tá? E não precisamos entrar numa carga moral em torno disso. Ah, porque eu não estou trabalhando, gente. Nós precisamos ter tempo livre. E aí vem uma questão aqui que eu coloco para vocês, tá? O mundo moderno, ele reconhece o seguinte, que o tempo livre, feriado, final de semana, é fundamental para a manutenção da nossa capacidade laboral. Gente, nós não somos máquinas. Senão, imagina, você vai se esgotar, né? Realmente é um desgaste físico, metabólico terrível. Então, vamos lá, o feriado, ele é para você repor energias. O feriado prolongado, muitas vezes, gera até tédio nas pessoas, que a pessoa já está querendo voltar a performar, voltar à rotina. Ela cansa, né? As férias longas, tudo mais, né? Digamos assim. Tudo bem, né? Você pode fazer uma coisa ocupacional nas férias, no feriado. Mas, então, essa foi a jogada. O mundo moderno, ele criou as férias, criou o tempo livre como forma de você produzir mais e melhor. Manter a relação. Eu descanso o esforço energético que eu tive, eu descanso e, ao mesmo tempo, eu consigo produzir melhor. Mas tem um equilíbrio aí. Então, imagina, na pandemia isso acabou, gente. Não tinha isso. Tudo era trabalho. Feriado, você trabalhar também, né? Você tem que aproveitar o tempo, tem que dinamizar, dinamizar. Então, isso é uma jogada, uma boa técnica, tá? É terapêutico. Tudo bem, dever fundamental. Mas se o prazo é longo, não faça o dever primeiro. Sabe por quê? Porque senão aparece outra função, outra atividade, outra. E cadê o tempo livre? Então, para ter o prazer. Entende? Então, talvez o prazer imediato ele potencialize nossa capacidade de expressividade e ação laboral. Vou dar aqui exemplo, mas não tem nada a ver com burnout, mas foi uma questão de prazer. Na minha época de graduação, fazendo monografia final de curso, todo dia lendo pra caramba, escrevendo, né? Todo dia escrevendo. Legal. Mas chegou um momento que eu estava numa crise criativa. E aí, eis que, de repente, passando, né, o zapping pela TV, ia passar um filme do Roman Polanski, O Último Portal. E é sobre, né, um livreiro de livros raros, um bibliófilo, ou seja, um tema que me agrada muito,
Vi esse filme, dia seguinte, escrevi pra caramba, voltei a escrever. Ou seja, foi um momento assim, diferente, né? Insólito. Eu nem podia esperar, né? Eu conhecia um pouco de nome o Polanski, mas eu tinha assistido poucos filmes dele, pouca coisa, né? E aí esse filme aí foi maravilhoso, Encantamento. Pronto, me ajudou muito. Foi uma saída que nem podia esperar, sabe? A gente tem que também tem que perceber isso um pouco na vida. Quando a gente está no momento de contemplação, de autoconhecimento, pequenos detalhes repaginam a nossa existência. Então, esse é um ponto bem interessante para a gente pensar, né? O quanto que é necessário termos a capacidade de observar a nossa realidade. Às vezes, um filme, uma novela, até um jogo de futebol na TV, sei lá, te dá uma tonificação. Foi o que eu passei. Eu me tonifiquei com o filme e voltei a produzir bem, né? Mas sem ansiedade. A produção era prazerosa. Fiquei um momento paralisado e voltei a produzir. Então, é importante que exista prazer naquilo que você faz, sabe? Não como mera meta, como mera performance, como obrigação. O trabalho mais tecnocrático, ele também pode ser prazeroso. Agora, é claro, se você não encontra prazer, você precisa então ter um equilíbrio. Eu posso muito bem também fazer um trabalho extremamente chato, mas ter prazer no dia a dia. Por quê? Porque depois eu vou encontrar com a minha esposa, porque depois eu vou encontrar com os cachorros, porque depois eu vou ler um livro, ver um filme. É o que a gente faz muitas vezes, né? Olha aí nosso dia a dia. Você tem uma realidade, um trabalho, às vezes, exaustivo, depois você vai sair com os amigos, curtir a vida. É importante. É importante o relax, né? É importante isso, sabe? A gente não pode se privar desse momento prazeroso, que equilibra. Uma leitura mais crítica. Mas é uma coisa alienada, né? Porque você trabalha muito, é exaustivo, e depois você vai lá. Mas você vai ficar neurótico? Você vai deixar aquela carga de estresse te consumir? É importante você aliviar a sua tensão. Ou, por exemplo, massagem. Vai na massoterapia, entendeu? Ou vai nadar, vai malhar, né? Muita gente malha para desestressar. E outras coisas mais. O que for feito, o que por acaso trouxer para você sentido tem valor. Não importa. Pode ser religião, pode ser o amor, pode ser até mesmo a culinária, não importa. Faça aquilo que te dá um sentido pós-trabalho. Tá? Isso é muito Hoje não importante. faltam essas fontes, né, de prazer, de ânimo, que nos traz felicidade, né? Evelyn, exatamente, entendeu? Porque eu poderia falar que religião. Não, não, pelo contrário. Tudo que te dá sentido é legítimo, né? Se a pessoa vai malhar, outra vai para a igreja, não importa. Tem sentido para você? Tem. Se faz por obrigação, não, eu faço porque eu gosto. Pronto. Isso aí é uma solução. Você faz porque isso aí te realiza. E qual é a nossa busca no mundo? Sempre foi a nossa busca, autorrealização. A autorrealização, ela não é só profissional, ela é também pessoal, espiritual, né? A gente tem que pensar como um todo, aquela pirâmide de Maslow, né? Eu tenho várias necessidades. A minha necessidade imediata é comer um bolo. Por que não? Né? Às vezes aquele dedo duro, né? Vai engordar, caloria. Gente, pelo amor de Deus, tenha direito ao prazer. Mas não é? Tenha direito ao prazer. A minha necessidade é espiritual, eu vou meditar. Ótimo. A minha necessidade é intelectual, eu vou ler um livro, vou para o cinema. Perfeito. Isso é uma técnica poderosíssima para aliviar o estresse, para a gente ter mais autoconhecimento e enfrentar o risco do burnout, tá? Porque eu comentei com você, né, Renato, semana passada, retrasada, saiu uma notícia falando que o burnout no Brasil é o segundo país com mais casos diagnosticados no mundo. Saiu Então, essa fonte do Diário de Pernambuco. aí tem fatores, Evelyn, sociais, econômicos. O Brasil é um país de quê? 200 milhões de habitantes, né? Um continental. O nosso PIB é alto. O nosso DH é considerado alto, né? Alto, mas proporcional. Nós temos, e tem que levar em fator esses detalhes. É o risco social diário. Sinceramente, você sai de casa com medo, muitas vezes, né? Você não pode estar despreocupado. Não tem como negar, gente. Isso aí, tá, é fato. Há violência na Holanda? Existe violência. Existe violência em Londres, né? Nova York. Mas são países muito, né, regiões muito mais bem estruturadas. Tá? Isso é uma questão histórica, até não é atual, de 20 anos para cá, isso aí é a nossa história. O Brasil é um país desajustado.
é um país que não tem ainda um pleno desenvolvimento social. Você tem rincões, Sudeste, algumas cidades do Sudeste, do Sul, até do Nordeste, mas o Brasil é um país muito desigual. Então, a nossa população, grande parte dela, vive abaixo da linha da pobreza. Um risco social muito grande. E por mais que, gente, está sentado no mérito político disso, que existam as políticas distributivas, elas não são suficientes. Por quê? Nosso mercado é instável, a nossa inflação é galopante, o custo de vida é alto. Então, vejam, por exemplo, que até está mudando um pouco a configuração dos casais, né? Muitos preferem não ter mais filhos, preferem se dedicar à carreira para rentabilizar e depois, quem sabe, se não tiver, tudo bem. Eu, mesmo, particularmente, eu não tenho interesse, sabe? Mas estou feliz com isso, né? Agora, tem gente que fica frustrada, queria ter filhos, mas não pode por questão financeira. Quando você não quer ter filhos por opção, ética, tudo mais, maravilha, né? Já é muito melhor. Mas, entendeu? Vira um fator. Então, o Brasil, ele todos os nossos desajustes econômicos, né, também a nossa instabilidade política, leva também a esse caráter, né, de uma dificuldade operacional e existencial. Por exemplo, olha o caso agora do Rio Grande do Sul, em especial. Aquela população que já passou pela pandemia, né, é um IDH até mais elevado em relação a algumas regiões do Sudeste, né, algumas cidades lá do Rio Grande do Sul, né, um clima diferente, uma formação cultural muitas vezes diferente, muitos alemães, né, italianos, lituanos, poloneses, né, ucranianos, sei lá. Então já tem métodos diferentes também em relação ao povo do Rio, de São Paulo, né? Mas, sobretudo, o que acontece? É traumático, é um grande trauma. Na Ucrânia, por exemplo, olha aí a situação deles. Na faixa de Gaza, a população palestina, né? Gente, independente da questão ideológica, política, mais uma vez, essas populações, elas vão demorar muito tempo, uma geração inteira para superar esse trauma, né? Então, o brasileiro que lida com uma grande violência endêmica, tá? E a solução não é o extremismo, a solução é a gente melhorar a qualidade de vida, infraestrutura, saneamento básico, educação, né? Isso aí falta ainda uma boa distribuição, né? É, é uma coisa que eu escuto muito. Alunos de carreiras gerenciais, eles têm um grande estresse profissional e facilmente são passíveis de adentrar no burnout. Por quê? Vamos lá. Um aluno de administração, tá? Ele faz estágio remunerado. Muitas vezes, e muito poupudo, né, gente? Ah, que bom. Eu acho ideal que todos tivessem uma renda assim. Chega a quase R$ 2.000, somando a bolsa, né, o estágio, mais a alimentação, o transporte, quase 2.000. O aluno geralmente tem carga horária de 6 horas, e muitas vezes faz hora extra, para agradar ao patronato. Né? Olha aí o culto do desempenho. Olha aí a lógica da performance. Né? E aí a faculdade também é muito puxada, né? São várias disciplinas pesadas, né? Matemáticas, estatística. É uma carga bem intensa. Não tem assim, por exemplo, uma matéria que eu tô lá. Não, é muito intenso. É praticamente o dia todo em atividade. Qual é o tempo de descanso? O máximo 6 horas por dia, 8 horas. Né? E tem um tempo de deslocamento para o trabalho, tem um tempo da alimentação, cuidar de si, dormir 6 horas, olha lá. Fora os estudos. Então, vários alunos de administração passam por isso. Então, uma coisa que eu colocava muito, hoje a universidade pública, ela inclui, mas ela não mantém. Porque não adianta só dar uma bolsa para o aluno e tudo mais, ele tem que ter condições de dar conta do curso, né? Ciências contábeis, eu não tenho tanta propriedade, apesar que é um curso quase que irmão, né? Mas tem muita situação parecida. O curso de humanas tem outro problema. História, filosofia, o aluno tem uma carga de estudo menor. Mas, em compensação, também o estágio dele não é remunerado. Então, ou ele trabalha, né? Ou ele é mantido pela família, né? Ou seja, ele já consegue estudar sem grandes preocupações e a preocupação dele depois é apenas seguir a carreira docente, né? Mas muitos não têm condição, então já gera o quê? Evasão. Há muita evasão escolar também. Olha outro problema, também outro problema social. Qual seria o ideal? Que todo aluno de universidade pública tivesse uma bolsa, tipo assim, que ganhasse R$ 1.000 por mês para se dedicar aos estudos sem ter que sair do seu foco. Ou até uma atividade profissional associada à sua carreira, no caso, estágio profissional, mas que também fosse uma carga não invasiva. Na pandemia aconteceu muito isso. Na pandemia, vários alunos trabalhavam mais, estavam menos.
e queriam fazer várias matérias para acelerar a formação. Eu brincava falando o seguinte: eles estão entrando no PAC, Programa de Aceleração Curricular. Porque no ensino remoto, da pandemia, o aluno podia fazer várias matérias, tinha um limite, claro, mas eles queriam fazer mais do que seria o comum. E sem levar em conta a tragédia social que está vivendo. Eu penso o seguinte: no momento de luto social, se dedica mais à tua família, à sua namorada, ao seu namorado, se dedica mais a si mesmo, estuda menos. Entende? Mais uma vez, desaceleração. É importante. Já não tem que ter vergonha disso. E aqui, gente, isso aqui não é nem um pouco autoajuda, nem coach. Pelo contrário, isso aqui é uma terapia ética, tá? Ou seja, olhar mais para si mesmo, não é egoísmo, tá? Mas se contemplar, se analisar. Por que eu vou fazer várias matérias se eu não dou conta delas? Eu vou aprender? Eu botei a nota. Tá com vários alunos, né? Fazer um trabalho pronto, essa coisa toda, né? Ou seja, como é que é? Você finge que ensina, eu finge que aprendo, né? Algo que eu quero colocar também. E enquanto isso, ele performava o tempo todo, mesmo no trabalho remoto. Performava na empresa, empresa, empresa. A empresa é tudo, a empresa é tudo, a educação é nada. É assim. Muitas vezes, na área gerencial, a universidade é só um trampolim, não é um fim em si mesmo. Algo importante para colocar, né? Então gera frustração em todo mundo. O aluno fica estressado, o professor exige muito. O professor se chateia porque o aluno não corre atrás, como se fala, né? Então não existe um ponto de equilíbrio. E é também uma situação bastante desagradável, né, a nível existencial. Mas entendeu, Evelyn? Então volta àquela questão que você colocou. Olha aí. É, como pode o Brasil, o país de carnaval, do futebol, né, da cerveja, o pessoal tão alegre, o burnout? É um fator social. O nosso DH, ele é alto na estatística, no nome, mas é baixo a nível cultural. Nosso capital cultural é muito baixo, tá? O letramento social, a capacidade de interpretação, né? E aí não é porque, sabe, não é a nossa formação educacional, não é porque, assim, todo respeito, tá? A pessoa fala, Paulo Freire, não diz nada disso. A questão não é porque nós seguimos Paulo Freire, nem segue Paulo Freire, tá? Mais do que isso, nosso problema é histórico. O Brasil é um país com uma tradição violenta, racista, sexista, e com uma tradição também a nível econômico antidemocrática, tá? Não é governo A, B e C, não é ditadura militar. Nossa formação, gente. Nossa formação é muito verticalizada. O Brasil é um país burocrático, tá? Extremamente burocrático. E aqui na forma pejorativa, ou seja, as coisas demoram a fluir. Existe uma dificuldade de fluidez, né? De você valorizar o empreendedorismo criativo, a criatividade, tudo é engessado. Entende? Então, é o fator. Você imagina só, eu tenho um projeto e o projeto não emplaca, porque existe uma série de restrições. Claro, se for dentro da legalidade, por que eu vou ficar burocratizando? Eu tenho que incentivar, né? Mas não, existem entraves, né? E nós, da área gerencial, sabemos o quanto o entrave, a nossa força profissional, a nossa criatividade é extremamente angustiante, não é? É tudo muito É, limitado, né, Renato? é. E, Renato, é uma pergunta. O que fazer para cuidar dessas pessoas que estão com a síndrome? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela está sofrendo com a síndrome. Como eu posso ajudá-la? Ó, primeiramente, Evelyn, vamos lá, ó, terapia é fundamental, tá? Aí foge até teu alcance. Ela tem que fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico, tá? O psiquiátrico porque pode exigir medicalização. Psicológico pelo acompanhamento, porque são as medidas, né? São as orientações e sempre a longo prazo, tá? Como amiga, digamos assim, como pessoa humana, digamos assim, singular, né? Tentando sempre acompanhar, conversar, mas também não ser invasiva, né? De repente ver o que ela gosta. Você gosta de cinema? Vamos para o cinema. Gosta de ir para a igreja? Vai para a igreja. Sabe? Gosta de caminhar? Exercício, que também é importante, né? A serotonina, essa coisa toda, né? Então, ou seja, o que pode fazer para ocupar positivamente aquele tempo livre que ela tem? Então, com isso, ela vai se resgatar, tá? Junto com aquele trabalho anterior. Também não só adianta chamar ela para conversa, entendeu? Ela tem que ter um acompanhamento. E com isso, ela certamente ela entra numa forma de vida mais sustentável. Que a gente fala muito, muito isso, né?
Temos que cuidar do meio ambiente, claro. Só que tem que pensar o seguinte, gente, eu faço parte do meio ambiente. Eu não estou falando o seguinte, então vamos cuidar da árvore, né? E não cuidar do homem. Pelo contrário, tem que cuidar da árvore e do ser humano. Cuidar da natureza de nós. Não adianta amar a árvore e odiar o próximo, né? Muita gente pensa assim, ecologia, maravilhoso, né? Claro, né? Pegada ecológica. Gente, ecologia envolve nós. É a nossa casa, né? Estudo da casa. É a casa humana, a casa terra, mãe terra. Estamos nela. Biosfera, esfera da vida, né? Então, é um debate que eu sempre também coloco o meu dedo. Eu falo o seguinte: não adianta cuidar do meio ambiente sem cuidar de nós mesmos. Entendeu? Tá tudo ligado. Porque às vezes tem essa cultura do marketing verde, capitalismo verde, né? Lindo, maravilhoso. É importante que sejamos sustentáveis. Olha só, olha o nosso verão foi terrível, né? É complicado, né? Olha o custo do Brasil do verão, né? Nós não temos horário de verão, né? E também não é que altere tanto assim, mas é muito mais consumo de energia. O calor não tem como negar, gera mais estresse, né? Você precisa se tratar melhor, se alimentar melhor. Você dorme, às vezes, com mais dificuldade. Tem N fatores que prejudicam o teu dia a dia. Então, ou seja, a gente precisa também lidar com conta disso. Cada temperatura, cada momento tem o seu impacto no nosso metabolismo. Tem que se autoconhecer, né? Você precisa ver. Eu produzo melhor no verão ou no inverno? Você não vai mudar de cidade, mas você tem que mudar os hábitos, certamente, né? Ou tentar ser menos performático em períodos mais complicados. De fato, né, no calor excessivo, você fica até mesmo prostrado, né? É preciso ter um pouco de cautela para evitar a exaustão. Infelizmente, nem todos podem fazer isso, né? Claro. Mas, então, o que a gente tem que fazer? Melhorar a qualidade de vida no trabalho. Imagina só, um trabalhador, um operário, né? Que trabalha ao céu aberto no verão. Tem que ter uma hidratação melhor, tem que passar protetor solar, tem que, de repente, ter um retorno financeiro maior, entende? Uma série de acompanhamentos que evitem a sua exaustão. Não para que se torne mais rentável, mas por reconhecer a sua dignidade humana. Entende? Isso é cuidar do meio ambiente também. Entende? Entendo, né? É perfeito. Muito bom ter o autoconhecimento, né? Exatamente. Que aí dessa forma você pode ajudar o outro também. Porque você se avalia, né? Por exemplo, eu faço isso. De repente, para mim, é bom, para outra pessoa pode não ser. Então, entende? A gente precisa acolher mais as pessoas. Eu vi o seguinte: a nossa cidade, ela é muito autocentrada, tá? Não é uma espécie de individualismo. Individualismo, ou seja, mas também tenho medo, né? Porque eu tenho medo de perder emprego, da competição, né? Eu tenho medo de ser passado para trás, de perder meu lugar nas dessas cadeiras, né? Então, ou seja, muitas vezes eu estou pouco importando com o sofrimento do outro. Pelo contrário, eu quero até que essa pessoa, né, sofra mesmo, porque aí é mais vaga para mim, é mais renda para mim, sei lá. E a gente pensa assim. Então, é uma vida extremamente moralmente empobrecida. Então, falta solidariedade também. Então, essa capacidade de escutar o outro, de acolher o outro, ela é muito importante para manter a nossa saúde psíquica. Porque, vamos lá, trago aqui de novo a filosofia clássica. Ninguém é feliz sozinho. Pode parecer, né, uma palavra bonitinha, mas realmente não tem como. E você não é uma ilha isolada. Você faz parte de um grande círculo, né, um organismo vivo. É a sociedade. A sociedade é um grande organismo vivo. Tudo bem, assim como eu posso abraçar todas as árvores, eu não posso abraçar todo mundo, mas que eu tenha, na medida do possível, o maior cuidado e empatia possível para lidar com o próximo. Ou pelo menos com as pessoas mais próximas de mim, meus amigos, minhas amigas, né? Meus parentes. Sabe, é fundamental a família nesse ponto, gente. E família aqui não é laço de sangue, também, mas é sobretudo laço afetivo. Sabe, a gente não pode perder esse contato com a família, sabe? É muito importante. Então, a gente fala que família é tudo, nesse aspecto, sim. Porque a família te ajuda a superar os desafios, a enfrentar problemas, né? Então, ou seja, mais uma vez, tá? Não é só pai, mãe, filho, irmão. Um amigo é família também, tipo, assim. Então, qualquer pessoa que você possa contar que tem uma relação de reconhecer uma palavra que bonita, gente, alteridade, reconhecer a sua alteridade. A alteridade é o contrário da minha identidade, ou seja, eu.
Minha identidade, Evelyn. Evelyn tem a sua identidade. Para você, Evelyn, nossa relação de alteridade. Reconheço você como mulher, como profissional, como alguém competente, capaz, ou seja, eu vejo você vários predicados, vários atributos. Reconheço a sua identidade. Logo, é uma relação de alteridade. Eu não sou você. Que bom, né? Entendeu? Mas por quê? Que bom. Porque você é você. Você é única no mundo. Entendeu? Reconheço você com quem você é. Posso concordar com opiniões com você, questão política, filosófica, esportiva, mas eu reconheço você como ser humano. E falta isso no mundo de hoje. E o Brasil, como que é para o mundo, é isso, gente. Né? Nós olhamos muito no nosso umbigo, mas falta a gente saber olhar um pouquinho para o outro, cuidar mais do outro, entendeu? E cuidar não tem nada aqui de assistencialismo, é de acolher, de abraçar, de ouvir. Tudo bem, é difícil, você não é terapeuta? Não é. O terapeuta faz o trabalho. Mas você, como amigo, pode, às vezes, dedicar um pouquinho aos outros, sabe? Ter um tempinho para ouvir. E está tão preocupado com nós mesmos que nós, às vezes, não conseguimos ter essa abertura. Então, vivemos, como eu falei, autocentrados. Tudo para mim, nada para o outro. É um certo egoísmo, né? E isso é muito prejudicial no ambiente organizacional, né? Porque tem a questão da inveja, da maledicência. Olha aí, são fatores também que podem potencializar, mais uma vez, o risco do burnout. Por exemplo, não confio em ninguém. Eu prefiro fazer o trabalho do outro do que eu mesmo fazer prefiro fazer o trabalho do outro do que, do que o outro fazer o trabalho dele mal feito. Não confio no outro. Isso é complicado também. Uma coisa que eu coloco muito em até alguns artigos que eu já publiquei. Em organizações burocráticas ou degradadas, poucos fazem muito e muitos fazem pouco, tá? Serviço público, então, gente, todo respeito, mas é assim. Tem muita gente que vive encostada, que não se compromete com a organização como um todo. Se cada um fizer a sua parte, tem equilíbrio. O desequilíbrio é um fazer mais do que 10, por exemplo. Ou seja, por heroísmo, por vestir a camisa, por ser empreendedor de si, pelo culto da performance, por querer desempenhar, performar mais do que o outro. Não pode. Uma hora essa pessoa vai se corromper, vai se perder a nível existencial. Enquanto isso, aquele que vive lá encostado na dele, está crescendo. Ou seja, você faz algo que não caberia a você. Isso acontece, gente. Isso aí tem que analisar, tá? Assim, a gente pode até analisar melhor no dia a dia. Cada um com seu ambiente, com sua organização. Mas organizações que às vezes não são tão competitivas, que é importante competição também. É importante empreendedorismo, claro. Mas organizações que não valorizam essa ideia de você ter que cumprir suas metas adequadamente, elas podem gerar esse desequilíbrio. E aí, ou seja, é injusto, é uma justiça social, é uma justiça organizacional, é uma justiça também econômica. Porque você ganha a mesma quantia do que outra pessoa e você faz mais do que ela. Mas por quê? Você não confia nela, entendeu? Porque não existe cooperação. E a falta de cooperação é muito perigosa para a saúde organizacional, tá? Perfeito, Renato. Hum. Renato, já estamos pertinho do fim. Eu posso enviar aqui Caramba. no chat o link daquele teste para as pessoas poderem fazer Claro, perfeito. Perfeito. enviar agora? E para complementar e fechar, Renato, você quer falar sobre os cursos que você vai oferecer, né? Umas lives? Fica à vontade. Opa, então, querida Evelyn e público aqui presente, aliás, também estou à disposição para tirar perguntas, tá? Responder as questões. Se alguém tiver um outro comentário aí, vai maravilhoso. Então, eu estou desenvolvendo o projeto Água. Coloca aqui, está no chat também, ó. Está vinculado aqui por enquanto essa plataforma, paradigmas.com.br/Agon. Nós temos, gente, conteúdos de várias temáticas. É, ética aplicada nas organizações, trabalho de marketing esportivo, qualidade de vida. Temos uma questão, um debate que vai ter dia 22 sobre pobreza menstrual. Eu volto a falar sobre esse tema de qualidade de vida e sofrimento psíquico nas organizações, dia 29 de junho, né, a partir das 15 horas. Então, o que tiver interesse, eu peço para vocês darem uma lidinha aqui, olhar aqui nossos cards. Temos vários trabalhos. Eu vou chamar o contato também. Chama o WhatsApp, gente, inclusive, ó. Fica até mais fácil a comunicação.
Quem tiver interesse também entra em contato no WhatsApp para chamar para parceria, quiser palestrar. A nossa rede é colaborativa. Nós estamos buscando cada vez mais novos parceiros e parceiras para palestrar com a gente, né? Nós abrimos as portas para todos os trabalhos. Então, por exemplo, em breve temos um trabalho sobre a chamada medicina lenta, que, ou seja, é você fazer uma medicina menos invasiva, talvez em agosto. Agora, em julho, trabalhos de metodologia da pesquisa também, são muito importantes. Teremos mais trabalhos sobre futebol. Olha aí, gente, futebol, paixão nacional, esporte, vai vir a Olimpíada, vai vir a Copa América. Isso é importante, né? É importante para a gente tonificar. A gente tem que valorizar esse momento, né? Tem que valorizar as coisas boas da vida. Uma amiga que trabalha em gastronomia vai falar sobre a culinária e bem viver. Em breve eu também vou estar debatendo, tá, gente? Isso aqui são coisas futuras. Debater a importância da música para a qualidade de vida. Vejam bem que o tempo todo eu falo isso, qualidade de vida, qualidade de vida. A qualidade de vida, ela não é quantificada, ela é qualificável, tá? Cada um tem sua qualidade de vida, tá? Eu posso até falar, né? Ah, qualidade de vida, para mim, é trabalhar muito. Pode ser, mas toma cuidado. Toma cuidado porque, gente, realmente, como eu falei, né? O burnout muitas vezes vem daí, né? Então, é muito importante equilíbrio, gente. É uma palavra bonita, vou colocar aqui no chat, ó. Justa medida, tá? É o conceito ético fundamental da antiguidade que até hoje passou por várias religiões, várias culturas. Justa medida, nem pouco nem muito. Ponto médio. O ponto médio não é medíocre. O ponto médio é o ponto certo. É igual a corda, né? A corda do violino. Se você estender demais, ela arrebenta. Se você não estende muito, não sai o som. O som sai na medida certa. E isso então é o quê? Precisa que a gente. Nós somos seres racionais, mas também seres amorosos. Precisamos meditar, refletir, pensar. Perfeito, Renato. Mais alguma pontuação, colocação, Renato? Então, gente, eu não sei se vocês têm dúvidas. A Érica colocou aqui. Érica, o psiquiatra é fundamental, tá? Primeiramente o psiquiatra. Mas aí, psicanalista ou psicólogo, aí já fica a critério. Porque ambos vão fazer o trabalho terapêutico, tá? A psicanálise, dependendo da linha, freudiana, lacaniana, pode entrar talvez numa questão até mesmo do inconsciente, né? Analisar por que você está desde a infância, quem sabe, aonde que surgiu essa demanda por você ser positivado. O psicólogo talvez tenha um trabalho mais instrumental, dependendo da linha, mais comportamental. Muda os hábitos, tá? Se você trabalha muito, começa a desacelerar. Usa muito WhatsApp, desliga o WhatsApp uma hora, começa a fazer assim, entendeu? O psicólogo tem uma tendência mais assim, instrumental, dependendo. O psicanalista ele é mais da conversa, né? Ele vai tentar ver o teu consciente, tá? Pode acontecer, talvez, nada, querida. Pode acontecer, talvez, que com o acompanhamento psicológico você já consiga, né? Mas o psiquiatra é bom por quê? Porque pode ter alguma doença associada, né? Por exemplo, a depressão. Você pode estar com muita ansiedade também. E ansiedade, você pode resolver a ansiedade com exercício, meditando, com yoga, né? Outras práticas, mas às vezes é necessário tomar remédio, né? O chamado taxa preta, né? E não é vergonha nenhuma, sabe? De repente tem que ter que tomar por um período para você tentar, sabe, teu corpo se reabilitar. E claro, também até nutrição, talvez. Pensar no nutricionista. Então, a questão de diagnosticar, né? Às vezes você não sabe. Às vezes, entendeu? O burnout, você não sabe como é que você está com burnout. A bomba estoura e depois você percebe. Ou próximo de você. Tem gente que nem sabe que está com burnout às vezes. Sabe? Porque, mais uma vez, vem aquela questão que eu falei. A falta de empatia. Falta de solidariedade. A falta de percepção do outro em relação a você. Por exemplo, você está no ambiente de trabalho. Você às vezes está estressadíssimo. Tá? O estresse não é burnout. Estresse faz parte da vida. É até necessário. Tá? Só que aí você estoura, você tinha uma postura toda acordada e de repente fica uma postura agressiva. É perigoso isso, tá? No burnout pode acontecer uma situação bem desagradável, né? E aí, esse é o elemento que a gente precisa trabalhar, né? Agora, se eu, por exemplo, eu tenho um rompante de cólera, e até então eu nunca tive isso, é bom você procurar o psiquiatra, justamente, sabe, para ver, olha, você está com tendência tal, tendência X, e aí vai ter toda um instrumental que vai tentar te conduzir a melhorar a sua qualidade de vida.
inclusive com a necessária licença de trabalho. Tá? É importante que você peça licença. Sim, sim, diagnóstico é. Entendeu? E ainda falo o seguinte, está no modelo até ético. E também há esse problema também que é também de fato psíquico, né? É um grande sofrimento psíquico. Mas dá para entender, olha só como é que a gente tem que pensar a organização como uma célula viva. Que organizações que não são bem funcionais, que são desestruturadas, elas levam a isso, levam ao desequilíbrio. E você sobrecarrega, né? E acaba que você mesmo se torna às vezes mal visto, ou você se culpabiliza. Culpabiliza porque não dá mais conta, né? Quando, na verdade, a própria sociedade organizacional, o próprio grupo, também não teve a capacidade de valorizar cada um no seu formato, cada um com sua habilidade, né? Mais uma vez, é uma grande engrenagem. A organização é uma engrenagem. Se a peça não funciona bem, você tem que ver o que está acontecendo. Não é tirar a peça, é reformular a peça. De repente, colocar em outro lugar, mas dar a ela a oportunidade dela trabalhar bem. Só que, mais uma vez, muita gente, né, prefere ficar escondida, né? Mas o diagnóstico, sim, o diagnóstico ele é nada. O diagnóstico ele é fundamental para a gente ter as condições humanas, né, de entender o que está acontecendo e, olha, vamos lá, vamos tentar mudar. É doloroso no início, porque às vezes, você quer trabalhar, mas também não quer, entendeu? É uma coisa meio ambivalente. Por exemplo, um sintoma fácil é você dormir com ansiedade, acordar com ansiedade, sabe? Com o burnout, tipo assim, na depressão você fica mal o dia todo, pode colocar, dias e dias. No burnout, você acorda às vezes mal, com medo, e aos poucos vai se soltando. Tá? É um sintoma, inclusive. Dormir é até razoável às vezes. Mas para acordar é aquela coisa chata, porque você já acorda angustiado, tem que acordar, tem que trabalhar, sabe? Você já fica querendo não ir para o trabalho. Não é preguiça, não, tá, gente? Não é preguiça. Preguiça é normal. Você dormiu bem, aquela coisa toda, né? Se você faltar um dia, até tudo bem, dependendo da empresa. Em burnout, você fica com medo de performar, fica com medo de aparecer. Ou seja, quando você já teve a sua exaustão manifestada. Uhum. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que não, né? Foi tudo bem explicadinho. Então, vocês podem abrir rapidinho a câmera só para nós tirarmos uma foto para finalizarmos a conversa?